Finalmente, meu relato de parto, um parto normal, um parto natural. E eu decidi revelar, gente, algumas coisas que acontecem, que podem acontecer no parto e que aconteceram comigo e que é constrangedor e ninguém fala num relato de parto. Então, se você não me conhece, meu nome é Juliana Pfeffer, eu sou a maior mentora de closers, com a maior comunidade de closers com resultado, que são mães que trabalham das suas casas ao lado dos seus filhos. E hoje eu vou abrir a caixa preta do meu parto normal. Então, vem comigo! Dia 21 de fevereiro, um dia normal, estava com 38 semanas e tinha uma consulta com a obstetra, Ana Vera, maravilhosa. Fui, na consulta, mas meu esposo, todos, assim, felizes, contentes, mais uma consulta, eu não estava sentindo absolutamente nada, nem contração em treinamento estava acontecendo. Com 35 semanas eu tive bastante contração em treinamento, mas com 38 eu pensei assim, gente, essa menina vai nascer só depois das 40 semanas, porque tá muito tranquila, eu não tava sentindo nada. Fui na consulta com a Ana Vera e chegando lá, ela foi e falou, vamos fazer um toque, vamos ver como é que tá. Aí, gente, na hora que ela foi fazer o toque, eu tava com 4 centímetros dilatado. 4! Isso aqui, gente. 4 centímetros dilatados e sem eu sentir absolutamente nada. Aí ela já, assim, ficou chocada, eu mais ainda. Mas ela falou assim, Ju, pode ser que nasça hoje, amanhã ou daqui 1, 2 semanas. Algumas pessoas acontecem isso e demora um pouco para evoluir para o parto. Beleza, mas eu, gente, fui para casa, Era um dia assim bem cheio e eu tava super cansada. E eu pensei, não vai ser hoje não, porque todo mundo fala que quando a mulher tá pra parir, ela arruma uma energia de onde não tem, arruma casa e faz aquela trenheira. Gente, eu só queria um sofá para me dormir. Mas passei o dia naquela correria, fiz compras à noite, ainda pensei assim, nossa, eu vou arrumar minha mala de maternidade, que só da neném tava arrumada. Arrumei a minha mala, ainda tinha a do meu esposo para arrumar. Aí eu fui, comecei a arrumar as coisas e tudo ótimo. Fiz janta pro meu marido, ele jantou, eu não quis jantar e fui subir pro quarto para deitar, gente, e terminar de arrumar a mala do meu esposo. O nosso cachorro, abençoado, um salsichinha, sumiu da casa. Aí nós ficamos assim meio desesperados procurando ele. Por quê? Porque aqui em casa tem uma piscina. E essa piscina, ela tava só com uma lona, não tava com a gradinha. E na hora que eu percebi que ele sumiu e a gente começou a chamar, e ele não aparecia, eu pensei, esse cachorro tá debaixo da lona, tá afogado. Gente, pra mim, aquilo foi um susto tão grande, eu fiquei assim tão apavorada. E eu falei, Lucas, vai lá olhar, ele tá lá na piscina afogado e tal, e eu comecei já a ficar agoniada, subi aqui pro andar de cima, a gente mora no sobrado, subi as escadas assim, correndo, chamando ele, John, e nada do cachorro. Aí desci novamente, meu esposo falou assim, não, ele não tá na piscina não. Aí o abençoado passou e chegou na cozinha. E a gente, meu Deus, o que aconteceu? Ele tinha fugido. Gente, por que eu tô te contando isso? Essa historinha do meu cachorro. Porque aquilo me assustou muito. E eu acho que foi isso que desencadeou o meu parto. Isso acabou de acontecer e meu coração tava saindo pela boca, eu tinha subido as escadas correndo, Desci correndo também. E eu acho que isso desencadeou, sim, o início das contrações dolorosas. Subi, falei, então vamos deitar, Vou terminar de arrumar a mala do meu esposo, faltava só algumas coisas. Fui terminar de arrumar essa mala. Gente, eu comecei a sentir um mal-estar. Aí começou a vir umas contraçãozinhas mais forte.
aquelas contrações que parecia de treinamento, mas com um pouquinho de dor. Como eu tinha sentido isso com 35 semanas, né? Falei, deve ser igual a que eu senti. E isso era por volta de meia-noite. Eu fui tentar arrumar a mala do meu esposo. Aí aquela dorzinha foi só aumentando. Aí eu ia no banheiro, sentava lá no vaso para ver se, né, alguma coisa. Tentava fazer xixi, porque quando a gente tá grávida, a gente quer tá com a bexiga cheia, pelo menos comigo, gente, me dava uma dor no pé da barriga, então eu tinha que ir fazer xixi. Então, assim, eu tava achando que era aquela sensação. Então eu ia, fazia xixi, mas não melhorava. E foi indo, né? E eu pensei assim, meu Deus, que eu vou fazer, né? Será que eu vou ficar com essa dorzinha chata um tempão? Aí eu fui procurar um remédio. Não tinha o remédio que eu podia tomar, que era o Buscopan. Fui e falei com meu esposo, ele já tava dormindo quando eu tava terminando de arrumar a mala. Aí eu acordei ele, falei, nossa, eu tô sentindo muita dor. Eu não sei o que é isso, né? Tá muito forte. Aí ele foi, pediu um Buscopan no iFood. E beleza. Falei, não, vou deitar um pouquinho. Aí eu deitei e nada. Essa dor só aumentando. Gente, a cada minuto parecia que ela ficava um pouquinho mais intensa. Um pouquinho mais intensa. Aí foi intensificando. Aí o meu esposo já estava em contato com a equipe que esteve no nosso parto, né? A gente fechou enfermeira, obstétrica. Elas falaram, não, fala pra ela tomar um banho quente, porque às vezes passa. Toma o Buscopan e toma um banho quente, que às vezes pode passar. Fui pro chuveiro. Gente, fui no chuveiro. Pra mim, esse negócio de banho quente não resolvia nada. Por quê? Eu entrei debaixo daquele chuveiro, eu começava a suar. E a dor não passava. Ela só tava aumentando. Então, eu já pus toalha e deitei lá na cama. E a dor aumentando. O pessoal da equipe, né, já falou, não, baixa o aplicativo para ver como que tá essas contrações. E as contrações, eu fui marcando. E nisso, gente, eu já tinha percebido que quando vinha contração, eu não conseguia nem ficar em pé. Você vê o grau que tava. Aí, a enfermeira obstétrica já estava lá, né, atenta no aplicativo, vendo eu marcar as minhas contrações, a minha obstetra também, Ana Vera, olhando lá, todo mundo já monitorando, isso umas 2h da manhã. Aí, eu marcando, gente, quando eu comecei a marcar, as contrações já estavam assim, eu sentia 1 minuto e meio de contração forte, aquela dor intensa, deitava de lado lá na cama, parava 1 minuto, depois voltava 1 minuto e meio, 1 minuto e 50 de contração, parava 1 minuto de descanso. Então ela tava nessa, sim, frequência. Todo mundo que eu escuto, né, as primeiras contrações, elas são, assim, num intervalo maior. As minhas não, as minhas estavam curtas. E a enfermeira, né, a obstetra já falou, não, já tá assim, vai nascer essa menina. Então já estamos a caminho, né? E a enfermeira obstetra veio aqui para casa, já entrou no carro e veio para casa, e o restante da equipe foi para maternidade. E a dor, gente, só intensificava cada minuto mais. Eu já, quando vinha aquela contração, eu já deitava na cama de lado. E, gente, eu não fui nada silenciosa no meu parto. Eu fui escandalosa. Já começava a gemer de dor e até passar a contração, voltava, descansava um pouco, aquele 1 minutinho, depois vinha tudo de novo. Aí até que, enfim, era umas 3h e pouco da manhã, a enfermeira obstétrica, a Lívia, chegou. E ela foi um anjo. Porque, assim, ela me trouxe conforto, sabe? Porque, assim, ela tinha tudo sob controle, né? Eu senti segurança nela. Porque eu moro um pouco longe da maternidade. Então, dava aquele medo.
Então, quando ela chegou, ela veio, falou, não, é isso mesmo, a cada contração você tá mais perto da sua filha. E beleza, eu fui sentindo, né, sofrendo ali, e ela trouxe algumas coisas pra tentar melhorar, né, a dor, amenizar a dor. Por quê? Porque a gente tinha combinado que a gente não ia sair, né, assim, no início das dores, das contrações, diretamente pra maternidade, né, assim que visse a evolução, para me passar aquilo em casa, né, uma parte da evolução aí do parto em casa mesmo, para depois ir para a maternidade. E uma das primeiras coisas que ela fez quando ela chegou, gente, foi fazer o tal do toque. E no toque, que mais cedo tinha dado 4 centímetros de dilatação, na hora que a enfermeira obstétrica chegou, deu simplesmente 8 centímetros de dilatação. Então, assim, meu Deus, é agora. O Lucas começou a pôr as coisas dentro do carro, né? As nossas malas, coisa da neném, e aquela loucura, e eu sentindo dor, e a menina tentando me ajudar com as dores, fazia massagem. Ó, dizendo a minha obstétrica, né? A Ana Vera, ela falou que eu fui uma grávida atípica, né? Porque eu não gosto, assim, eu não gostei de nada, nada me aliviava, né? Massagem, essas coisas não me aliviava, só me estressava. É doida mesmo. Aí, gente, ela começou, colocou eu lembro que ela pregou uns negócios assim, que esses negócios vibravam, que era pra aliviar a dor que eu tava sentindo, e eu já não aguentava, eu tirava esse negócio, bolsa quente de água, não aguentei nada disso. Beleza. O Lucas terminou de arrumar as coisas no carro, vamos embora pra maternidade. E eu gemendo, gritando de dor já. Aí entrei no carro, a enfermeira foi atrás do carro comigo, segurando na minha mão. E eu, a cada contração, gente, era dor, era grito mesmo que saía ali dentro. Porque eu já tava assim, meu Deus, será que esse trem vai piorar? Não é possível que vai. Aí ela já tava assim preparada para o neném nascer. Porque se nascesse ali dentro do carro, ela tava preparada. Ela já tava com luva, porque tava muito dilatado. Ai, gente, a cabeça de grávida. Dilatado. Olha o tanto que eu tô doida. Tava muito dilatado, né? Tava 8 centímetros já de dilatação. E ela foi, né, preparada, já esperando qualquer coisa, e foi indo. Gente, no carro, aquela dor, a minha vontade era falar pro Lucas assim, vai voando, pelo amor de Deus. Aí tinha sinaleiro, nossa, na madrugada, meu Deus, fura esse sinal, pelo amor de Deus, chega logo nessa maternidade. Mal eu sabia, né, quando chegasse lá o negócio ia só piorar. Beleza, fomos. Gente, eu tô rindo aqui, mas o negócio é de chorar, viu? Não é de rir, não. É de chorar. Foi tenso. Aí, fomos, né, naquele negócio, sentindo muita dor. Chegamos na maternidade. A nossa equipe já tava toda lá. A Ana Vera, a nossa doula maravilhosa, que ela proporcionou, assim, a gente contratar todos esses profissionais, assim, maravilhosos, né? E ela esteve comigo sempre junto. Me explicou aí todas as etapas do parto. E eu já sabia que tinha coisa pior pra vir, né? Aí, beleza, cheguei lá, todo mundo, né? A Dani também, fotógrafa. Gente, teve fotos, teve vídeos. Só não sei se vão ser revelados, porque foi o dia da minha, assim, que eu perdi a dignidade mesmo. Aí, elas todas lá me esperando, né? Já pronta para se a menina resolver nascer lá na porta da maternidade, já tava pronta. Aí eu lembro que eu entrei assim na maternidade, gente. Ela foi lá na Ela, onde os meninos da Virgínia nasceu. E eu entrei lá na maternidade. Gente, veio aquela contração, parece que eu cheguei lá, as contrações parece que aumentaram ainda mais. Veio uma dor, eu lembro de ver assim o Lucas no balcão lá e o pessoal já liberou, passou um pouquinho, eles liberaram pra gente subir pro quarto.
E eu subi para esse quarto. Chegou lá nesse quarto, uma dor forte, eu com um vestido. Aí ela falou, não, tira esse vestido. E eu deitava lá no sofá, quando a contração vinha, assim, a forma que eu me sentia menos mal era deitando de lado. Então eu deitava de lado e me exprimia, aquela dor terrível. Depois eu vou falar para vocês o que eu acho que é a dor da contração do parto. Porque, gente, a contração, ela dói tanto no parto que você, depois de uns dias, você esquece. Esquece como é essa dor. Mas eu cheguei a falar, né, nos dias lá, que o tipo da dor, então eu vou revelar aqui pra vocês. Gente, foi tenso. Tenso. Aí lá, toda hora, a Ana Vera olhava os batimentos, né, pra ver se Liz estava bem, tava tudo bem, mas quem não tava bem era eu, né? Sofrendo, gemendo, chorando, gritando, muita dor. Aí elas fazia massagem aqui em mim e nada aliviava. Vamos pra bola, ia na bola, nada me aliviava. Vamos pro chuveiro, fui pro chuveiro, gente. Aquela água quente, aquele mesmo mal-estar que eu senti quando eu tava aqui em casa. Pra mim, esse negócio de água quente não resolveu. Me deu um calor, um suador debaixo daquele chuveiro. E quando a dor vinha, eu queria era desfalecer. Eu queria era ficar deitada, me encolher, sabe, de dor. Aí, beleza, a gente tava lá, o Lucas ligava para as meninas, né, para o pessoal da nossa equipe e falava, não, será que... pergunta pra Juliana se ela quer ir pra como é que chama? Pra suíte que tem a banheira. Eu, não quero não, de jeito nenhum, porque eu não tava aguentando a água do chuveiro morna. Imagina eu imersa numa banheira, de jeito nenhum, não queria e tal. E ele ainda insistindo, falando, né, que tava livre, que eu podia ir, né, e tal. E eu não queria de jeito nenhum. Eu pensei assim, não, que isso? Porque assim, você paga uma taxa bem grande, né, a mais pra você ir. E pra mim, gente, ia ser só pra tirar foto nessa banheira. Porque água, naquele momento, água quente, pra mim, era a morte. Tava terrível. Beleza. Intensificando, gente, as dores. Cada vez mais. Esqueci de falar uma coisa. Aqui em casa, eu já tinha até vomitado de dor. Antes da enfermeira chegar. Né? Tudo que eu tinha comido mais cedo, eu pus pra fora. De tanta dor. Cheguei lá no hospital, né? Nesse momento aí que a gente tava na sala ainda, eu tava com muita dor. Direto vinha aquele enjoo pra vomitar, mas eu não tinha mais nada no estômago. Até que chegou a hora, gente, que eles liberaram pra a gente ir pra sala do parto. Tava antes lá na suíte, né? Aí foi liberado na sala do parto. Aí me colocaram numa maca e eu fui passando pela maternidade. Gente, nessa hora eu já tava assim, urrando, gritando, pelada. Não, gente, vocês não estão entendendo. Eu acho que todo mundo naquela maternidade, naquele dia, me detestou. Porque, sabe assim, quando você não tá nem aí com nada? Gente, eu gritava naquela maternidade. Eles passando comigo com a maca. Gente, eu gritava assim, ó, com toda a minha força, porque a dor era demais. E eu tava assim, naquele mal-estar. E teve uma hora que a gente parou de frente pro elevador. E de frente pro elevador, gente, me veio aquela ânsia de novo de vômito. Que não teve como segurar. Eu vomitei no meio da maternidade. Entre um grito e outro, uma poça gigante de vomito, né? Com aquele vomito verde. Estranho. Ai, Deus, foi tenso demais. Abriu a porta do elevador, você pensa que acabou? Ó, eu, de novo, gorfando lá. Sujei o elevador da maternidade. E passa de um corredor pro outro, meu irmão, e a garganta aqui, ó, gritando. Nesse momento, você não pensa mais nada. Você não tá nem aí com nada. Você não tá nem aí com ninguém. Você acha que eu nem pensava
que a menina tava tirando foto e filmando. Esses dias eu vi umas fotos de um parto de uma menina normal e ela toda plena, maquiada, fazendo umas dores assim. Oh, gente, na hora de gritar, eu tava parecendo um maracujá maduro. Gente, rangia a cara também, tudo, e fazia careta e gritava mesmo. Eu curti a dor, velho. Eu curti essa dor, porque eu gritei e fiz assim, meu Deus, tava nem aí com ninguém ali. Beleza, chegamos na sala lá do parto, né, que é uma sala de cirurgia lá. Mesmo pra gente que vai fazer o parto normal, você não tenha o bebê na suíte, né? Você vai nessa sala. Gente, eu acho que entrou naquela sala, eu entrei na tal da Partolândia. Real mesmo. Até então, tava assim, uma dor terrível, mas eu acho que quando eu cheguei lá foi um momento assim, crítico. Me colocaram numa outra maca lá, uma maca fininha, dura. Ai, gente, e vinha aquela dor, e eu naquele desconforto, não sabia o que fazer. Sabe quando você fica procurando uma posição boa e você não encontra? É lá. Aí a Ana Vera falou, você quer descer? Eu quero descer, eu quero sair. Gente, os meus intervalos de uma contração e outra era muito curto. Então, assim, pra mim, na minha cabeça, pelo menos, né? Porque é uma coisa que eu vi que acontece também no dia do parto. Gente, você fica assim, num outro universo. Você não tem noção de hora, você não tem noção de tempo. Pra mim, eu tava lá, eu comecei a sentir dor aqui meia-noite. Pra mim, eu tava lá, sei lá, eu tinha chegado no hospital umas 2 horas da manhã. Mas não, eu cheguei mais de 4 horas da manhã no hospital. Aí, na minha cabeça, assim, ao mesmo tempo que era uma eternidade a contração, ao mesmo tempo, o tempo, assim, passou voando. Uma loucura. Não consigo entender, mas eu sei que foi uma loucura esse dia. Beleza, tô lá, né? Sofrendo de todas as formas. Aí a Ana Vera falou, não, tem um banquinho ali. As mulheres gostam de parir nesse banquinho. É de cócoras lá. E eu sentei naquele banquinho e minha doula pegou um lençol pra me puxar. E eu puxava esse lençol e eu gritava, e eu chorava, eu gemia. E chegou um ponto, gente, a minha bolsa não estourava. Minha bolsa não estourava. Aí eu lembro que a Ana Vera falou assim, coloca o pé aqui nesse degrau, tinha um degrauzinho lá pra subir na maca. Coloca o pé e agacha. Vamos tentar fazer com que essa bolsa estoure. E nada da bolsa estourar. Nada. Aí eu ia, sentava lá naquele negócio de cócoras, o Lucas chegou. Ele tava resolvendo as papeladas lá, né, da maternidade. E ele sentou lá comigo. E ele disse que ele ficou surdo. Tem um problema hoje de audição por causa desse dia. Ele sentou por trás, né, de mim. E eu puxando esse lençol, gente, eu gritava tanto. Eu lembro de ver um movimento nessa sala. Porque, assim, eu contratei uma equipe particular pro parto. E lá na maternidade tem outras equipes, tem outros médicos e tal. E eu acho que eu tava, assim, gritando tanto, fazendo tanto escândalo, que as outras pessoas estavam indo lá pra ver o que estava acontecendo. E eu gritando, eu gemendo e tal. Aí tava muito desconfortável aquele lugar que eu tava sentada. E eu levantei, eu levantava, tava horrível e tal. Aí a Ana Vera falou assim, você quer deitar no chão? Deita no chão. Você se sente confortável assim? Falei, assim. Pôs um pano lá no chão, gente. E eu deitei no chão. Aí eu não lembro assim muito bem se foi antes disso, antes de eu deitar no chão, ou depois que ela foi e perguntou, você quer que eu estoure sua bolsa com o meu dedo? Falei, estoura logo, meu Deus do céu. Estoura, se possível, arranca a menina com o dedo também, porque o negócio tava feio, gente. Aí ela foi,
conseguiu estourar a bolsa, né, com o próprio dedo dela. Aí eu pensei, agora vai nascer rápido. Gente, mas cada contração ali era, assim, parecia que tinha um ano que eu tava ali sentindo aquela dor. Era assim, demorava demais. Parece que quando você tá sentindo uma dor intensa, gente, 1 minuto, 2 minutos de dor, assim, não passa. E é a dor realmente mais intensa. Uma dor assim que você perde a dignidade. Olha o tanto que eu perdi minha dignidade. Eu contratei uma pessoa para tirar foto, né? Fazer um vídeo e tal. Gente, eu tava pelada, eu fiquei pelada o tempo inteiro. Não tava nem pensando nesse negócio de foto. Porque eu fui com vestido, tomara que caia, sem utilizar sutiã, sem precisar de sutiã. Eu tirei esse vestido, do jeito que eu tava, eu fiquei. Eu tinha colocado na mala até um top, mas não, eu fiquei, foi daquele jeito. Então, sem importar com nada, e ainda depois deitada no chão. Deitada no chão, gritando. Eu pegava, lembro que eu pegava na mão da doula, né? Segurava e elas o tempo inteiro em cima de mim. A minha médica, gente, a Ana Vera, ela ficava o tempo inteiro com o celular na mão, com a luzinha lá olhando. Qualquer movimento da neném, ela tava lá, qualquer coisa, ela tava assim, olhando o tempo inteiro. E o tempo inteiro eles olham também os batimentos cardíacos, né? Pra ver se tá tudo legal. E tava, graças a Deus, o tempo inteiro. Quem não tava legal realmente era eu, né? Que tava ali passando por aquilo. E aquele movimento na sala, e o povo, eu acho que entrava lá e falava assim, o que essa menina tá fazendo no chão? E dor, menina, dor, dor, dor. Até eu gritava e falava, Jesus, me ajuda! Gente, eu pedia pra Jesus, né? Eu lembrava assim que se a gente clamar, ele estava atento a ouvir o nosso clamor. Então, eu gritava por Jesus. Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. Eu comecei a falar, eu acho que nada com nada também, porque eu lembro que eu falava que eu queria ir embora, mas como é que eu ia embora, gente? Com a menina no meio do caminho. Meu Deus do céu, e eu queria ir embora, eu falava que eu ia embora. E entre um intervalo e outro, né, a gente, assim, um intervalo curtíssimo, né, eu voltava mais, assim, pra realidade. E eu pensava, meu Deus, esse trem não vai acabar, não. E nada, gente, a menina travada. Pra mim, né, pra mim, na verdade, não tava acontecendo nada. Nada mudava, só piorava. Até que eu falei, não, eu quero anestesia. Porque tem uma anestesia, né, que aplica, analgesia, parece que ela chama, que aplica e você consegue, você fica sem sentir dor, mas você tem dificuldade aí na hora expulsiva, né, na hora de fazer força pra neném sair. E eu, dessa forma, já tava assim, pelo amor de Deus, chama o cara pra fazer anestesia. E elas, né, todo mundo da equipe lá, não, nós vamos chamar, o cara tá vindo. E realmente, né, a Ana Vera ainda perguntou assim, você tem certeza, Ju, que você quer? Eu falei, eu tenho certeza, eu quero anestesia, eu não tô aguentando mais, eu vou morrer. Gente, é um negócio que suga as suas forças. Você fica sem força naquele intervalo, assim, você pensa assim, eu não vou conseguir mais. Ó, no começo eu gritava, urrava, gritava assim com toda a minha força, tanto é que o meu esposo disse que ele ficou com problema de audição por causa disso. E foi chegando uma hora, gente, que eu não conseguia gritar mais, eu não tinha força para gritar. E eu acho que essa hora, todo mundo que tava lá percebeu que foi quando começou a melhorar ainda mais o parto, começou a evoluir ainda mais. Por quê? Porque eu parei de gritar e comecei a fazer a força certa. Uma força tipo de fazer o número 2, sabe? Uma força assim, ó, que eu tremia por dentro, mas eu sentia ela e fazia a força caladinha. Cheguei nesse estágio, eu ficava mais calada, né? Sem aquele gritaria de... Cheguei nesse estágio de ficar mais comportada. Aí, né? E nada do anestesista. Cadê o anestesista? Gente, cadê ele? Ele não vem, ele não chega, nada dele. Passou, né? Tava passando
o parto evoluindo e eu naquela dor, sentindo dor. E eu falei pra vocês que eu ia contar na verdade, duas coisas constrangedoras que ninguém conta num relato de parto. E eu vou contar. O que aconteceu? Gente, abrindo um parênteses aqui. Até antes de ficar grávida, era uma informação que eu não sabia. Muitas pessoas, né, muitas mulheres, grande parte, algo comum na gravidez, a pessoa dá um probleminha que é a tal da hemorroida. E adivinha qual que foi a grávida premiada? Sim, eu, gente. Tô contando isso aqui, é constrangedor. Mas eu decidi falar, porque pra você não acontecer assim, sei lá, vai que acontece com você, né, e seja uma surpresa. E bem nesses dias finais, né, perto aí do parto, meu intestino ainda ficou preso, ele ficou solto, gente, a gravidez inteira. Nesses dias ele ficou preso. Então, juntava a dor de parto e eu tinha que fazer força aonde? Então, gente, eu vi um vídeo de uma mulher, de uma médica falando que você não sente as duas dores, você só sente a dor do parto. Não, gente, você sente, não adianta. Isso não atrapalha o parto normal, não atrapalha de você ter um parto normal, mas é um fator a mais de dor, dói também ali. Bom, isso é uma coisa normal, infelizmente, né, que acontece com muitas grávidas, mas que depois da gravidez passa. E graças a Deus, né, passou. Gente, mas foi tenso. Tenso sobreviver a essas duas coisas, né? Tô lá sentindo dor, fazendo força. E eu pensei assim, vai nascer duas coisas hoje. Minha filha e graças a Deus só foi minha filha, tá? E tá, né? Aí tô lá fazendo aquela força terrível, gente. E é um negócio assim, chega nessa hora você tá assim tão exausta, tão cansada. Ainda bem que o ambiente do parto normal lá é um ambiente assim com a luz bem baixa mesmo, sabe? Um escuro. Então assim, tem muita coisa constrangedora ali, por exemplo, ser pelada, né? Tá saindo sangue, aquela sangueira, água, aquele tanto de coisa, você, meu Deus do céu, louca, descabelando ali, né? E tem outra coisa também que pode acontecer no parto, que aconteceu, gente. E eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos que nunca engravidou, não sabe que isso acontece. É uma dor tão forte que você faz tanta força e a parte expulsiva, né? A forma com que o bebê sai, se você tiver bosta pronta, ela vai. E o que aconteceu? Gente, fiz o número 2. Nem sei se eu quero deixar isso aqui gravado, porque é muito constrangedor essas duas coisas. Mas eu acho que é íntegro contar a realidade para pessoas que vão passar por coisas parecidas, né? E que pode acontecer com você, mas eu espero que não aconteça. Mas não foi assim algo, nossa, tão constrangedor, porque elas estão acostumadas. Toda a equipe tá acostumada. Então é aquele negócio assim, que você não fala nada, elas também não falam nada e você tá ali, elas estão limpando, ó, ninguém nem vê. Eu acho, não sei, espero que meu esposo não assista esse relato de parto, mas eu acho que ele não viu, porque ele tava do outro lado e eu nunca comentei isso com ele, mas agora eu tô comentando com todo mundo, né? É doida mesmo, mas espero que ele não assista esse vídeo até o fim. E sim, gente, é algo constrangedor pra você ver assim, o que uma mãe passa no momento ali do parto normal, né? Eu lembro assim de passar por aquilo e graças a Deus foi rápido, né? E eu já sabia que poderia passar,
né? Porque eu sei que é algo muito mais comum ainda, é super comum. Porque esses dias eu até ouvi um vídeo, né? De como o bebê passa, ele passa pelo intestino, também fazendo força no intestino. Se tiver, não tem como, vai sair. E, felizmente, acontece. Tá, beleza, continuamos, né? Naquela dor. E o anestesista, nada de chegar. Aí passou um pouquinho, gente, eu escutei o cara chegando. E ele falando, não, eu cheguei, eu vou aplicar, mas eu vou mudar de turno. Aí vai chegar outro anestesista e o outro pode aplicar. Beleza, aí foi a hora que eles começaram a me enrolar. Por quê? Porque a neném já estava muito perto de nascer. E esse outro anestesista ainda nem tinha chegado. Eu pensei, eu acho que a Ana Vera não quis aplicar com esse que ia embora. Então, esperou aplicar com o outro que estava mudança de turno. Mas aí eles começaram a me enrolar, porque já estava bem evoluído o parto. Aí ela falava assim, não, Ju, põe a mão aí, pra você sentir. Aí eu punha a mão, gente. Tinha hora que eu não sentia nada, tinha hora que eu sentia um negócio super mole, sabe, gosmento. Eu já acho que ela falava assim, é a cabecinha dela. E eu com o dedo lá, né, pegando na cabecinha da minha neném. Aí, o que eu acho que era? Eu acho que era bem na parte da muleirinha, sabe? Que era bem mole e gosmento. Aí, beleza. Ela falava, não, ela já tá chegando, Ju. Já tá perto, já tá quase nascendo. Ó, cada contração você tá mais perto. Só palavras pra te animar, né? Mas, gente, ali naquele momento tem nada que te anima. Você só quer que a menina nasce. Aí, ela tá vindo. Quando você começa a sentir ela com o dedo, que você começa a colocar o dedo lá e dá pra sentir, gente, esse momento é um momento assim que vai ficando muito crítico a situação. Por quê? Você fica entalado. É isso que acontece. Você fica com o neném entalado no meio de você. Então, antes você conseguia descansar no intervalo ali das contrações. Mas nessa hora você não consegue descansar. Porque quando você descansa, porque descansar é trazer o negócio pro tamanho normal, você relaxar. Não tinha como, gente. Tinha uma cabeça no meio do caminho. E essa cabeça, ela vai passando aos poucos, o que é algo bom e ruim. O ruim é porque demora mais, você sente mais dor. O bom é que ela não passa rápido e não te rasga. Beleza, foi indo, gente, passo a passo. Indo, ela vindo aos poucos, e aquela dor, aquele negócio assim que eu não sabia, que quando ela tava entalada lá, não tinha jeito de descansar, e as meninas falavam assim, Ju, aproveita o intervalo da contração para você descansar. Falava, gente, como que eu descanso? A menina tá travada no meio, não tinha como. E ela foi chegando, até que coroou. O que é coroou? A cabeça dela chegou lá na portinha pra sair. E realmente, gente, queima. Queima mesmo, queima de dor. Porque pensa, um cabeção passar lá, mesmo que o negócio já tá assim todo, é um negócio assim que queima bastante. Aí, eu acho que talvez assim eu tenha passado por umas 2 contrações, né? Não lembro direito, porque eu tava no mundo da lua. Posso ter passado aí por algumas contrações, ainda segurando ela ali na parte do coroar. E eu comecei a fazer força mais ainda, porque eu falei assim, já tá na porta, ela vai nascer. E eu comecei a fazer uma força assim, meu Deus. E eu sentia, parece que ela desabrochar lá dentro de mim, sabe? Eu sentia, parece algo diferente lá dentro de mim, na hora que ela ia saindo. E até que eu fiz uma força mais longa, né? Segurei mesmo para fazer essa força mais longa e ela finalmente nasceu. Gente, depois que passa a cabeça, ela vai rapidão. Mas até passar a cabeça, meu irmão, meu Jesus amado, é dor e sofrimento. Aí na hora, né, ela já puxou ela
e me entregou nos braços. Eu pensei que eu tava normal e tal. Eu vi o vídeo, eu tava assim... Nossa, pensa, cansada, é muito cansativo, muito, demais mesmo. É uma maratona, sabe? É muito cansativo. E ela puxou, né? Aí o cordão, eu lembro que a Ana Vera até falou, né? Que o cordão era curto. Aí eu senti ela bem esticadinha, assim, pra ela chegar até do meu peito pra baixo. O cordão bem esticado. Aí o Lucas foi e cortou o umbigo, né? Dela, o cordão, na verdade. Cortou o cordãozinho. E, gente, se eu falar assim, nossa, eu emocionei, eu chorei, foi o momento mais lindo da minha vida. Gente, eu tava assim no outro mundo. Eu tava em choque. Eu tinha passado pela coisa mais louca da minha vida, a dor mais intensa, um momento assim chocante, né? Você, tipo assim, de vulnerabilidade, eu tava ali naquele hospital, gente, sem vergonha nenhuma de ninguém, porque eu só queria parir. Só isso que eu queria. Acabar com aquela dor. E eu peguei minha filha do braço e fiquei em choque, gente. Eu olhava pra ela, não conseguia olhar direito, né? Porque ela ficou um pouco abaixo de mim e sentindo ainda assim um pouco de dor, assim, de ter repuxado, né? O cordão ainda tava ardendo lá, porque afinal passou uma criança lá, né? Tava ardendo. E graças a Deus não teve nenhum corte, nada, né? Ela passou tranquila, não teve nenhuma laceração. Mas assim, o que eu fiquei assim, eu pensava que eu ia chorar, que eu ia ficar super emocionada e tal. Não, eu tava em choque. Eu não sei nem te dizer o que passava na minha cabeça na hora que eu olhava a neném, sabe? Ela no meu colo, a Ana Vera perguntando pro Lucas se ele queria pegar, ele com medo de pegar, não quis pegar também na hora. E a gente ficou, gente, em choque. Depois eu fui ficando mais, assim, voltando à realidade. Aí eu olhei no relógio, já era 7 horas. Aí eu peguei ela no colo, né, deitada ainda, né, sentindo bastante dor ainda lá, pelas duas situações, né, que eu contei pra vocês, e pela dor mesmo dela ter passado pelo canal, né, mas deu tudo certo. Ó, tá chorando, tá me chamando pra dar mamar. Deu tudo certo, no fim sobrevivi. E esse é o meu relato, gente. Voltei para encerrar esse vídeo e falar para vocês que esse foi o meu relato de parto. Não sei se o seu vai ser parecido, se vai ser igual, se vai ser diferente, mas a dica que eu dou para vocês é: se preparem, né? Pelo menos estudem sobre o parto, as fases do parto, para você chegar lá sabendo que vai doer, sabendo que vai sofrer, sim, mas preparada, com uma boa equipe. Graças a Deus eu contratei uma equipe excelente, maravilhosa, né? Tudo começou com a doula, a Brenda, e ela abriu o caminho para mim, né? Abriu os meus olhos para tantas coisas. Aí eu tive a minha obstetra, a Ana Vera, a Lívia, que foi essencial no dia que eu comecei a passar mal, né? Quando eu tava passando mal, ela foi comigo até no hospital. E também, gente, teve uma menina muito boa, a Lara, que foi a fisioterapeuta, né? Eu fiz com ela fisioterapia pélvica. Foi, assim, demais. Tanto é que cheguei lá na hora do parto, a minha médica, ela fala que, nossa, foi um parto perfeito, que foi super rápido e que o meu colo do útero tava fininho. E pra mim, né, nossa, foi uma eternidade, demorou anos ali. Mas é assim mesmo, quando a gente tá na dor, né, a gente pensa que não vai passar, mas passou, graças a Deus. E fiquem atentos aos próximos vídeos. Quero estar compartilhando mais coisas sobre maternidade aqui, né? Não somente sobre Closer, embora o Closer, né, me trouxe até aqui, né? Me fez criar coragem de vir aqui, porque a gente tem impactado muitas famílias, muitas mães, e que hoje podem trabalhar das suas casas, né?
ao lado dos seus filhos, e agora que eu sou mãe, eu sei muito mais ainda o quanto isso é importante para nós, né? Poder ter essa liberdade de estar junto, ver cada fase, cada minutinho aí do nosso filho e ter condições financeiras de dar uma vida digna, né? Gente, eu vou só convidar vocês a se inscreverem no meu canal, se inscrevam aqui nesse canal se você gostou desse vídeo. Você também pode ir lá nas minhas redes sociais, @JulianaPfeffer e @ucloserdigital, pra gente se conhecer melhor. Me manda um direct, vai ser um prazer conversar com vocês. Então, um beijo e até o próximo vídeo.